Bom, galerinha, continuando o nosso assunto da aula de hoje, primeiro eu falei, né, da simplificação dos radicais. Por quê? Na matemática, né, eu sempre falo isso para vocês. Uma coisa depende da outra. Então, se eu não sei simplificar radicais, eu vou chegar nessa parte aqui e vai dar uma bloqueada. Por quê? Adição e subtração com radicais, o que é esses radicais que tanto eu estou falando, né? São essas raízes não exatas. Então, para eu adicionar ou subtrair com essas raízes que não são exatas, eu tenho que estar dominando a simplificação dos radicais. Então, vamos relembrar por quê. Bom, eu coloquei aqui dois exemplos, tá? Raiz quadrada de 28 menos 10 raiz quadrada de 7. Ué, tia, muito simples fazer isso. É só tirar as raízes. Mas volto a repetir, sempre falo isso com vocês. Claro que se essa raiz de 28 fosse exata e essa raiz de 7 também fosse exata, nossa, seria super tranquilo. Era só eu tirar as raízes e depois diminuir. Tá? Vamos supor, se aqui fosse raiz de 81, 9. E aqui fosse raiz de 36, 6. 9 tira 6, 3. Mas a realidade não é essa. Quando a gente chega no 9º ano, a gente agora já tem conhecimento para trabalhar com essas raízes. Tá? Por quê? Nem todo problema matemático vai obter uma raiz exata. Às vezes vai surgir um número desse, porque isso aqui são números. Não deixa de ser números. A gente vai usar isso daqui novamente lá na geometria. Quando a gente for aprender lá o teorema, né, do famoso tio Pitágoras, que eu sempre falo com vocês, do tio Tales. Então, são problemas geométricos em que pode ser que venha dar um resultado com um número assim, um número que não tenha raiz exata. E aí, o que a gente vai fazer? Então, por isso que a gente tem que aprender aqui, ó, como é que a gente vai solucionar um problema onde apareça raízes não exatas. Como eu disse, onde aparecer raízes não exatas, não tem como eu achar um valor exato. Isso aí é fato, certo? Então, o que tem, o que eu posso, qual é o recurso que eu tenho? É chegar numa resposta mais simplificada. Então, vamos lá. Eu quero diminuir isso daqui. Isso aqui é uma expressãozinha normal, só que é com raízes não exatas. Primeiro passo, eu coloquei assim, ó, fatorar os radicais. Por quê? A gente só pode adicionar e subtrair radicais se esses numerozinhos aqui dentro de cada radical forem iguais. Se não forem, e na maioria das vezes, né, não vem igual, você vai ter que dar uma mexida, né, vai ter que dar uma ajeitada, de modo que isso apareça igualzinho. Já trabalhei isso também com vocês na sala. No livro tem atividades, depois eu vou até colocar as páginas para quem quiser também consultar o livro, pode ficar à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro passo, vai ter questão aí para vocês adicionarem e subtraírem com radicais. Primeiro passo, identifica se eles são semelhantes. O que significa serem semelhantes? Se aqui é raiz de 28, isso tudo aqui tinha que ser raiz de 28. Mas não é. Aqui é raiz de 28 e raiz de 7, então eu não posso juntar. Então, primeiro vamos torná-los semelhantes. E como é que a gente torna? Usando a simplificação de radicais. E é isso que eu fiz. Ó, eu peguei cada um separado, ó, o 28, fatorei, fiz o mesmo esqueminha que eu expliquei no vídeo anterior e deu 2 raiz de 7. 10 raiz de 7. Bom, raiz de 7, eu nem fatorei. Por que eu nem fatorei? Porque tem aqueles números bonitinhos, que são os famosos números primos. Opa, tia, me deu branco, não lembro o que é número primo. Então, vamos lá, um lembretezinho rapidinho. Número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, quem quiser anotar aí, ó, os números primos que a gente mais usa: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim vai. Então, apareceu o número primo, a gente não precisa perder o tempo de fatorar, porque ele já é um número irredutível, já é um número simplificado que não tem como fatorar. Então, se isso aconteceu, eu vou repeti-lo, igual eu fiz aqui. Agora, tá vendo? Observa que apareceu raiz de 7 e raiz de 7. Ó, raiz de 7, raiz de 7.
Agora eu posso juntar, porque tá todo mundo com a mesma raiz. O que eu vou fazer? Eu só vou trabalhar com esses números aqui fora, ó. 2 tira 10, menos 8, raiz de 7. Então, essa daqui é a resposta, certo? Aí aqui, ó, eu já coloquei uma expressãozinha maior, né? Essa daqui é pequenininha. Mesma coisa, né? Mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa. Não são semelhantes porque os radicais não são iguais. Esse aqui é 8, esse aqui é 18, esse aqui é 50. Então, vamos ter um trabalhinho, mas não tem problema. Muita calma nessa hora, né? Com muita atenção, eu vou pegar cada um separadamente. E vamos lá, fatorar. 8 fatorando 2 raiz de 2. Raiz de 18 fatorando 3 raiz de 2. E raiz de 50, 5 raiz de 2. Depois que eu fiz isso, eu vou substituir. Aonde aparecer raiz de 8, eu vou colocar 2 raiz de 2. Raiz de 18, 3 raiz de 2. E o raiz de 50, 5 raiz de 2. Beleza? Então, vamos lá. O finalzinho eu coloquei aqui, ó. Lembrando-se, não esqueçam disso. Esse exemplo eu não mencionei porque não foi o caso. Mas aqui, tá vendo que apareceu esse 3? Esse número junto com a raiz está sempre multiplicando. Então, por que eu coloquei? Eu vou repetir esse 3. O raiz de 8 é 2 raiz de 2. Eu fui e coloquei. Só que eu não posso esquecer desse 3. Esse 3, ele está multiplicando a raiz de 8, que agora virou 2 raiz de 2. Menos 2, de novo, vezes. Quem que é raiz de 18? 3 raiz de 2. Então, raiz de 18, agora eu não vou colocar mais raiz de 18, eu vou colocar 3 raiz de 2. Não posso esquecer desse 2 que já está aqui multiplicando a raiz de 18. E a mesma coisa eu fiz aqui, ó. 4 repetir, vezes, porque está multiplicando a raiz de 50, só que eu não vou pôr raiz de 50, eu vou colocar 5 raiz de 2. Depois de ter feito isso, a gente junta essas multiplicações, certo? 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 5, 20. E as raízes agora estão todas iguais. Depois de feito isso, né? Agora a gente vai juntar, ó. 6 raiz de 2 tira 6 raiz de 2, vai zerar. Vai sobrar apenas 20 raiz de 2, tá? Então, essa folhinha é somente isso para relembrar adição e subtração com radicais, tá? Então, tenha cuidado, atenção, fatora e depois junta o que puder juntar, certo? Que aí na próxima aula a gente já vai entrar, se Deus quiser, em multiplicar e dividir radicais, tá bom? Beijos!